45, do 1 ao 7. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, que ainda que não me conhece. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Pai querido, debaixo da tua unção, da tua graça, do teu poder, nós chegamos nesta noite, Senhor, na tua palavra. E cremos que esta palavra, Senhor, venha de encontro à vida da tua igreja, Pai. A vida de cada homem, cada mulher, cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, Pai. Que esta palavra seja uma bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos, irmãs. Esta palavra do profeta Isaías, irmãos, e para os estudiosos, né, da Bíblia, esse aqui é o Deus pelo Isaías. Aí vocês vão pesquisar. Eu já tinha visto, né? Pastor. Mas, irmãos, nesta profecia, é uma profecia 200 anos antes de acontecer. 200 anos antes. O profeta Isaías foi tomado pelo Espírito de Deus e foi usado para profetizar que alguém viria sobre Israel, e que este homem que viria sobre Israel seria o ungido do Senhor. Amém, irmãos? Só que o povo hebreu, que estava cativo, que estava preso aqui na época, irmãos, estavam na Babilônia, tinham sido deportados para a Babilônia. Este povo esperava que se levantasse dentre eles um Salvador, que se levantasse entre eles alguém que novamente iria restabelecer o culto em Jerusalém. Amém, irmãos? Essa era a expectativa daqueles que eram cativos, aqueles que eram prisioneiros, aqueles que estavam, né, sob o domínio do rei Nabucodonosor na Babilônia. Amém, irmãos? Foram levados cativos, né? Passaram 300 anos mais lá no cativeiro, e Deus, irmãos, havia feito uma promessa para eles, de que no tempo do Senhor seria levantado um ungido. E quando se fala em ungido, irmãos, se fala de alguém que a princípio, alguém que teme ao Senhor. Amém, irmãos? A princípio, alguém que teme ao Senhor, né? Segundo, alguém que pratica o culto ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? E terceiro, alguém que não pratica culto a outros deuses. Amém, irmãos? Isso é um ungido do Senhor. Só que essas características, irmãos, não estavam no perfil do rei Ciro. Amém, irmãos? Amém? Vamos estudar mais a história de Israel. Irmãos, Ciro era um rei persa. Amém, irmãos? E os persas não adoravam ao Deus de Israel.
Mas os persas, irmãos, eles vinham dominando várias nações. E eles conseguem dominar e vencer o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eles conseguem subjugar outros povos, o rei Ciro. Mas o rei Ciro estava subjugando os outros povos pelo seu próprio braço, pelo seu próprio entendimento. Ele pensava que sim. Amém, irmãos? Mas é que Deus o estava tornando vencedor e ele não sabia. Amém, irmãos? Porque há 200 anos antes, Deus havia profetizado que se levantaria um homem. Só que o povo de Israel achou que este homem era um homem do povo hebreu. Mas não era, irmãos. E com isso, nós começamos a perceber que Deus usa quem Ele quer. Amém, irmãos? Às vezes nós somos preconceituosos, às vezes nós somos quase que fanáticos, aqueles fanáticos religiosos. E aí vem Deus e quebra todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão e nos mostra de que Ele quer usar alguém que segue o Deus padrão. Ele vai usar, mesmo que esse não reconheça Deus como Senhor. Amém, irmãos? Você está experimentando isso na sua vida? Deus está usando pessoas que não são cristãs para te abençoar? Oi? Amém, irmãos? Aleluia! Porque as portas que se abrem para nós, irmãos, é Deus que permite que as portas se abram para nós. Amém, irmãos? Nós muitas vezes não nos damos conta, irmãos, de que Deus, na sua onisciência, no seu entendimento, Ele vai usar as coisas mais loucas do mundo. Ninguém acreditava. Lá em São Paulo, quando estive por lá, o professor, considerado o professor mais ateu, né? O mais ateu. Era professor de hebraico, tinha doutorado, um monte de cursos lá. Mas esse professor é o que mais ajudava os alunos que passavam por dificuldades lá na faculdade de teologia. Ajudava com emprego, ajudava financeiramente, ajudava dando uma palavra. Ele não era aquele cristão, vamos falar assim. Claro que o nosso coração é de que ele fosse um homem de Deus realmente, né? Mas sem ele saber, Deus o estava usando. Amém, irmãos? Para abençoar outras pessoas. Agora, não cabe a nós, irmãos. Será que ele vai ser salvo? Não sei, né? Mas eu sei que Deus usou ele na minha vida. Amém, irmãos? E às vezes também ele diz: mas fica aqui dentro, olha, vai fazer um mestrado aí, fazer um doutorado, vamos ficar lá, vai fazer em Campinas, não me canto. Eu te apresento o professor lá. Às vezes ele tentava me tirar também do foco, né, irmãos? Mas, independentemente disso, foi uma pessoa que Deus usou para me abençoar a minha vida, irmãos. Tenho amizade com ele até o dia de hoje. Assim como, com certeza, os irmãos, as irmãs, não são alienados, não são extraterrestres, graças a Deus. Amém, irmãos? Nós não somos alienados. Os irmãos têm o seu trabalho, os irmãos têm relações com outras pessoas que não são da igreja, nem por isso nós ficamos de mal ou tratamos mal essas pessoas, muito pelo contrário. Amém, irmãos? São pessoas queridas que nós ajudamos, ou mesmo que nos abençoam muitas vezes. E o rei Ciro, irmãos, era o tipo dessa pessoa. A princípio, quando o rei Ciro começou a reinar e começou a vencer as batalhas, certamente o povo de Israel, aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam presos, temeram. Este rei, né, ele vai definhar, ele vai acabar com a nossa vida.
pelo contrário. Os persas, eles tinham muito cuidado com a cultura dos outros povos. Eles respeitavam a cultura dos outros povos. Eles respeitavam a religião dos outros povos, desde que eles pagassem em dia os seus tributos. Amém, irmãos? Não é muito diferente dos dias de hoje. Desde que se pague os tributos, né? Você pode chegar aqui na prefeitura, está tudo em dia. A prefeitura não vai se negar de dar um auxílio. Amém, irmãos? Estamos em dia. Mas, se de repente não está tão em dia, olha, vocês estão devendo aqui, pá. Fica mais difícil. É que nem no comércio, irmãos. Agora o rei Ciro, ele era um persa. E ele não pensava como o povo de Israel, irmãos. Ele pensava como persa. Amém? Ele era persa. Ele adorava os seus deuses, ele adorava, ele se buscava no templo dos seus deuses. Por isso eu quero dizer, irmãos, e eu já falei aqui, que Deus vai fazer o impossível para alcançar a tua vida. Amém, irmãos? Deus está fazendo o impossível para alcançar a tua vida, alcançar as pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Cristo. Esse cântico que nós cantávamos aqui, né? Campeão, vencedor, Deus dá asas. Irmãos, Deus vai fazer o impossível. Ah, pastor, é impossível. É aí que Deus age. Amém, irmãos? Senhor, olha, esse é o caso impossível. É esses casos que Deus gosta. Amém, irmãos? É os casos impossíveis. Esses são os casos que Deus gosta. Ah, mas ele não merece, né? Não vamos convidá-lo para vir aqui na semana, de oração, ou na campanha evangelística. Então vamos convidar, porque aquele coração é duro demais. Isso é que nós pensamos. Para Deus não há coração duro. Amém, irmãos? Deus quebra os corações duros. Amém, irmãos? Olha a palavra ali em Isaías 45, irmãos. Lá no versículo de número 1. Para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Amém, irmãos? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém, irmãos? Se nós estamos caminhando enquanto igreja, em oração, santidade de vida, compromisso, testemunho, a porta que Deus abriu não vai se fechar. Amém, irmãos? Foi na vida de Ciro, irmãos, um homem que não temia Deus. E quanto a nós que tememos a Deus? Quanto mais a nós, irmãos. Amém? Quanto mais a mim, quanto mais a você. Deus vai abrir todas as portas, irmãos, para seus filhos, para suas filhas. Olha o versículo 2. Eu irei adiante de ti. Amém, irmãos? Deus vai adiante. Deus foi 200 anos à frente desta profecia. Amém, irmãos? Perceba bem o milagre dessa palavra, irmãos. Deus foi 200 anos à frente dessa profecia. Ou seja, Deus, Ele prepara o caminho para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus escolhidos, para as suas escolhidas. Amém, irmãos? É isso que nós estamos aprendendo aqui com essa palavra, irmãos. O rei Ciro é um pagão, mas mesmo para aquele rei pagão, Deus tinha um propósito. Amém, irmãos? Não sabemos se Ciro morreu temendo a Deus ou não. Pode ser que ele tenha temido o Deus de Israel, e ele reconhecia que o Deus de Israel estava com ele. Amém, irmãos? Nas batalhas, ele reconhecia. E quando você vê um presidente da república, né, um líder político, e esse líder
político, ele reconhece que existe algo sobrenatural, ele reconhece que existe o Todo-Poderoso, já é um bom começo. Amém, irmãos? Semana da Pátria, né? Alguns dizem, o PT, eu vou falar do PT, né? O PT é comunista, o PT isso, aquilo, outro, quando assumir vai fechar a igreja. Mas nós vivemos numa democracia, né, irmãos? Amém? E vemos muitas vezes os líderes políticos dizendo, não, eu creio em Deus, né? Quando foi consagrada a Catedral Metodista lá de Porto Alegre, o Templo Central, o prefeito Fortunato estava lá de Porto Alegre, e ele levou uma palavra, irmãos. Eu fiquei impressionado, né? Alguém que conhece a Deus, independente se é da sua igreja, mas alguém que conhece a Deus, irmãos. E essa palavra nos faz refletir que nós devemos reconhecer e conhecer Deus em nossa vida. Porque Deus, irmãos, Ele nos toma pela sua mão direita. Amém, irmãos? E a mão direita, irmãos, é aquela que o rei, né, dá aos seus súditos de confiança. E Deus nos dá essa confiança, irmãos, de nós andarmos à sua direita. Amém, irmãos? Até Jesus também diz, olha, aqueles que serão salvos estarão à minha direita, né? E os que não forem salvos à sua esquerda. Jesus é o soberano. Amém, irmãos? Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqueles que estiverem à sua direita, aqueles que estiverem andando com Cristo em santidade de vida, em testemunho, o Senhor vai abrir os caminhos. Amém, irmãos? Lá no versículo de número 2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Está passando por caminhos tortuosos, caminhos difíceis. A palavra de Deus nos diz que Ele vai à frente, Ele vai aplainando os caminhos. Amém, irmãos? Alguém conhece um Deus como o nosso Deus? Que vai à frente, preparando o caminho? Alguém conhece, irmãos? Eu não conheço nenhum outro Deus que vai à frente e prepara os caminhos para o seu povo, que faz os caminhos escabrosos, faz os caminhos perfeitos, planos. Aquele Deus que abre o mar vermelho, irmãos, e o seu povo passa a pé enxuto. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que não vai nos deixar, irmãos, para trás. E ele estava junto com o rei Ciro. E aí no versículo 2, irmãos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Você sabe que a Babilônia, ela tinha dominado lá Jerusalém, e ela tinha, irmãos, na sua fortaleza, várias portas de bronze. Eram 25 portas em cada lado daquela fortaleza, daquela cidade. E a palavra se cumpriu, irmãos. 200 anos depois, as portas de bronze caíram. Amém, irmãos? E certamente, irmãos, qual é a porta de bronze que está, quem sabe, te segurando, quem sabe está atrapalhando a tua caminhada com Cristo, a tua vida pessoal? Deus quer despedaçar as trancas de ferro, quer quebrar as portas de bronze. Amém, irmãos? Deus quer transformar a tua vida num vaso de bênção. Amém, irmãos? Quando nós cantamos muitas vezes, quero ser um vaso de bênção, quero um vaso, faz um vaso novo, e Deus vai quebrar os vasos, irmãos. Amém? E vai fazer um vaso novo. Amém. De mim e de você. Amém, irmãos? Ele despedaça todo o jugo, quebra as portas, quebra os ferrolhos,
Amém, irmãos? Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há problema que venha nos abater, irmãos. Amém? A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Nem todas essas coisas o apóstolo diz, nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? E Deus quer usar pessoas para nos abençoar, irmãos. Hoje nós estamos falando aqui sobre alguns assuntos pertinentes em relação aos nossos bens imóveis. E Deus usou pessoas para nos abençoar, irmãos. E Deus vai usar outras pessoas para nos abençoar muito mais ainda. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos olhando para coisas, né, e fazemos aquelas coisas, um pedestal, colocamos ali e achamos que nada mais será como antigamente. Ficamos olhando, mas Deus quer nos levar, irmãos, a coisas diferentes, a coisas novas na nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Na vida da igreja, Deus quer coisas novas para a nossa igreja, irmãos. Amém? E nós temos que estar abertos, né? É como a onda vem passando, irmãos. E se nós não entrarmos na onda, irmãos, nós vamos perder o momento. Nós não podemos perder o momento. O sopro do Espírito é nos dias de agora. Amém, irmãos? Não deixa para depois. E eu vou dar uma expressão aqui que os jovens gostam de usar muitas vezes, né? E alguns adultos podem não gostar. Mas Deus, irmãos, Ele quer ver a igreja na crista da onda. Amém, irmãos? Deus quer ver seus filhos, as suas filhas, o trabalho da igreja, aproveitando o tempo certo, oportuno, a hora certa. Amém, irmãos? E nós não podemos ficar mais esperando. Amém, irmãos? E foi isso que Deus mostrou para Israel. Israel ficava esperando, Israel se desviava, Israel tinha aqueles religiosos do templo que não deixavam a coisa fluir e cair em pecado contra os deuses. Irmãos, Deus quer uma renovação na vida da nossa igreja. Amém, irmãos? Isso não é de hoje. Deus sempre quer renovação na vida da igreja. Amém, irmãos? Isso não é outra hoje, foi ontem, foi anteontem, vai ser amanhã. Amém, irmãos? A renovação, ela é necessária, irmãos. Mas para isso, nós temos que estar atentos. Quem Deus quer usar? O que Ele quer falar para nós, igreja, irmãos? Quebrarei, despedaçarei as portas de bronze. Amém, irmãos? E lá no versículo 45 ainda, irmãos, capítulo 45, no versículo de número 3, dar-te-ei os tesouros escondidos. Amém, irmãos? Você sabe que quando o rei Ciro, ele vai com seus exércitos para entrar na Babilônia, nas fortalezas que lá haviam, o rei Nabucodonosor, ele havia invadido várias nações, e lá, naquela fortaleza, naquela cidadela, naquelas muralhas, havia milhares e milhares de tesouros escondidos. E é isso que Deus está falando aqui. O meu ungido, eu vou mandá-lo à frente, eu vou à frente dele, e eu vou abrir as portas para ele, eu vou quebrar as trancas, e lá vai ter tesouros escondidos. Amém, irmãos? Qual é o tesouro escondido que Deus tem para nós, irmãos? Já pararam para pensar nisso? Na vida pessoal de cada um de nós, na profissão, na parte afetiva, emocional, do trabalho da igreja metodista em Livramento. Deus está cheio de coisas para nos dar, irmãos. Amém? Tesouros ocultos, escondidos, para aqueles que estiverem dentro, né, da visão de Deus.
Amém, irmãos? É isso que o Senhor tem para nós. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém, irmãos? Vocês sabem que em outra versão da palavra de Deus nos diz: aqueles que te chamam por outro nome. E qual era o outro nome de Ciro que Deus estava profetizando aqui em Isaías 45? Qual era o outro nome que ele ficou conhecido na história da humanidade, irmãos? O título: Ciro, o Grande. Era por esse nome que ele ficou conhecido, irmãos. E qual é o nome que Deus, preparando o caminho, alargando a nossa passagem, indo adiante de nós, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos, tem para mim e para você? Já pode pensar nisso? Deus tem grandes coisas, irmãos, para a tua vida. Amém? Deus tem grandes propósitos para a tua vida. Amém, irmãos? Se Ele abençoou um rei pagão para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, irmãos, você acha que Ele não vai te abençoar? Você acha que Ele não vai abrir os caminhos? Que você não vai passar pé enxuto em meio ao mar? Vai. Amém, irmãos? Vai. Ninguém pode vir aqui no púlpito e pregar algo que não vive na sua vida. Irmãos, nesses 15 anos de caminhada com Cristo, Deus sempre me abençoou, irmãos. Houve momentos difíceis, mas a vitória foi muito maior depois, irmãos. Amém? A vitória está sendo muito maior hoje. Amém, irmãos? É por isso que nós cremos nessa palavra, irmãos. Essa palavra não foi escrita por homens, foi escrita pelo Espírito Santo, soprando ao ouvido de homens que a escreveram. Essa palavra é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E esta palavra, nessa noite, irmãos, ela nos faz pensar que Deus tem grandes coisas na tua vida. Amém, irmãos? Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Ele usou a uma prostituta chamada Raabe. Amém, irmãos? Uma prostituta chamada Raabe, para que Josué e o povo de Israel entrassem em Jericó. Amém, irmãos? Deus usou um samaritano. Jesus cita um samaritano, um que não era hebreu, que não ia no templo, como exemplo de vida, irmãos. E como alguém para ser olhado e imitado. Deus usou uma mulher que tinha 7 demônios, os quais foram expulsos, para que essa mulher, que era tida como alguém doente, alguém amaldiçoada, alguém que não caminhava com Deus, para que esta mulher desse a honra de ser a primeira a chegar no túmulo vazio de Jesus, chamada Maria Madalena. Amém, irmãos? Então Deus usa as coisas mais abomináveis, às vezes ao nosso entendimento, porque Ele é soberano. Amém, irmãos? Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, crer na soberania de Deus. Amém, irmãos? Que Deus está no controle da vida da igreja. Deus está no controle da tua vida, da tua família, da tua casa, das tuas finanças. Deus
tem todas as coisas preparadas para você. Amém? Basta você crer. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos estar orando, nos preparando para a ceia do Senhor. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, nós amamos a Tua palavra, Senhor, porque quando a abrimos, ó Pai, ela vem ao nosso entendimento, traz coisas novas, e eu te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa, ó Pai amado, que tem falado ao nosso coração, Senhor. E nós pedimos agora, abençoa cada irmão, cada irmã, ó Pai, e que nós possamos revisar a nossa vida neste momento, para que possamos participar do Teu abençoado corpo